Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz a todos. Espero que todos que estão acompanhando as lives estejam bem. Seguimos firmes aí no propósito, né? Esse propósito da arca em relação à família, para alcançarmos através da graça de Deus os nossos entes queridos. E hoje é a 8ª ministração acerca da família. E hoje nós vamos falar um pouquinho da formação da família, né? O porquê, né? E para isso eu vou estar lendo 3 referências da Bíblia. A primeira é Gênesis 2,18, que diz o seguinte: E o Senhor disse, não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. Então nós temos esse primeiro versículo aí da Bíblia, né? Dentro do livro de Gênesis, que fala da criação da família. Foi quando Deus percebeu que era necessário que o homem tivesse uma mulher, uma companheira, e aí ele faz essa observação: não é bom que esteja sozinho, farei com que uma companheira te ajude, te auxilie. E aí a gente começa a entender um pouquinho qual é o papel, né, do homem, qual o papel da mulher dentro de casa, na família. É para um completar o outro, é para um acompanhar o outro, é para um ajudar o outro, né, a se manter. Ter uma família não é fácil, ter um relacionamento, viver a 2 e até a mais por conta dos filhos é uma missão, é algo que dá trabalho. Se relacionar com o ser humano dá trabalho, tem desgaste em qualquer lugar que a gente possa estar, seja em casa, no trabalho, num hall de amigos. O relacionamento em si, ele é trabalhoso, porque cada um tem uma maneira de pensar, cada um tem uma maneira de agir, mas aí Deus vem e Ele estipula isso para as nossas vidas, né? Ele fala que não é bom que o homem esteja sozinho. E aí Ele fala que vai levantar uma companheira para ele. Então a gente entende que mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos problemas, dos desafios que tem dentro de uma casa, dentro de uma família, o propósito de Deus é que estejamos juntos, é que estejamos unidos. E nós já falamos de união aqui em uma dessas ministrações, né? Deus, ele não quer ver a família destruída. Ele não fica feliz em ver a família se destruindo, cada um para um lado. Ele quer ver a família ali unida, juntas, enfrentando os problemas juntos, enfrentando as dificuldades juntos, os desafios, os momentos de alegria, porque nossa vida não se resume só à tristeza, né? Nós temos momentos ruins, mas também nós temos momentos bons, momentos de vitória, de graça, de misericórdia. E Ele quer que, independente da estação, que a família esteja junta, que a família esteja unida. E aí isso serve para quê? Para eu meditar. Muitas vezes, no meio da euforia, no meio dos problemas, no meio daquele terremoto ou até mesmo daquele dilúvio, a gente pensa em desistir, a gente pensa em largar o barco, em abandonar a família, pensamos em abrir mão, né, daquilo que nós construímos, pensamos em viver a nossa vida sós, de qualquer forma, de qualquer maneira. E de fato, quando a gente pensa sobre essa situação, é muito mais confortável do que resolver problemas, do que encarar os problemas e as dificuldades que a família tem. Mas será que é esse o propósito de Deus para a nossa vida? Se fosse esse viver sozinho, Ele não teria registrado ali na Bíblia, né? Nós não teríamos nas Escrituras Deus falando conosco acerca da família. E tantos livros, tantas passagens bíblicas que nos relatam aí a importância da família segundo a vontade de Deus. Então nós temos que parar e refletir. Quando eu estiver vivendo um momento de aflição, um momento de angústia, um momento de perturbação, aonde eu quero largar tudo, aonde eu quero abrir mão de filhos, abrir mão do marido, ou até mesmo o marido abrir mão da esposa, eu tenho que refletir, parar, orar a Deus, buscar direcionamento, discernimento de Deus e entender, compreender que os problemas estão para serem resolvidos, para serem administrados. E não é um sozinho que vai resolver, é unidos, são juntos os dois. Os dois se juntam para se tornar uma só carne, né? Então, o conceito de família para Deus existe uma grande importância. Ele não volta atrás da palavra dele. E se Ele determinou que não era bom que o homem vivesse sozinho, quem somos nós para contestar isso? E aqueles que já puderam provar
desse distanciamento, dessa separação, de ter tido um relacionamento, um casamento e depois ter se afastado, as pessoas que passaram por isso sabem que a vida a dois ela é difícil, mas a vida sozinha ainda é mais difícil de suportar, é mais difícil de ser levada, porque quando nós temos um problema, um ajuda o outro, um segura um do outro para o outro não cair. Agora, quando nós estamos sozinhos, muitas vezes a gente entra numa crise de depressão, numa crise de tristeza, porque nós não temos com quem partilhar, com quem dividir tudo que a gente vive, né? O nosso dia a dia. Então isso, estar juntos, nos faz pessoas mais fortes. Mesmo que tenha mais problemas para administrar, mais situações para resolver. Mas é melhor que estejamos juntos. A palavra de Deus fala que um cordão de 3 dobras, ele é mais difícil de se romper. E levando isso para o lado familiar é a pura verdade. Um casal enfrenta algumas situações onde leva a pensar em separação, a cada um ir para um lado, mas quando tem filho envolvido aí a situação é diferente. Então quando a gente fala a respeito do cordão de 3 dobras, a gente pode correlacionar com uma família, onde é estruturada por um pai, por uma mãe e por um filho. E aí nós vamos ler o 2º capítulo aqui da Bíblia que eu separei para o dia de hoje, para o 8º dia, que é Marcos, o 7, o 8 e o 9. Eu fiz um breve resumo. Ele fala o seguinte: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne, e ninguém separa o que Deus uniu. Então aqui essa palavra fala a respeito que o homem ele tem um dever a cumprir quando ele está se relacionando, né? E que dever é esse? É largar o pai e a mãe e se tornar um só corpo com a sua esposa. E a esposa no mesmo sentido. Ela sai da casa da tua família e vai ali se tornar um só corpo, uma só carne com o seu marido, junto do teu marido. E o que isso quer dizer? Que eu tenho que abandonar os meus parentes, os meus entes queridos? Não. Aqui Deus está tratando conosco acerca do compromisso, de quão sério é isso, né? De quão sério é uma aliança, de quão sério é um casamento. Quando ele se fala, os dois se tornam uma só carne, é para que a gente possa entender, para que possamos entender a responsabilidade que existe num relacionamento a dois. Não é algo que hoje eu brinco, hoje eu quero e amanhã eu não quero mais. Isso envolve sentimentos, quando tem filhos ainda se torna mais complexo ainda a situação. Então Deus está querendo tratar conosco acerca da responsabilidade, que uma família não é um brinquedo, uma família não é algo que hoje eu quero e amanhã eu não quero mais. Então quando eu firmo um casamento, quando eu firmo ali um relacionamento com uma pessoa, eu tenho que entender que isso é algo sério, que isso envolve vidas, e que se eu não tomar cuidado, esses respingos podem causar danos irreparáveis e perdas irreparáveis, até no mundo espiritual. E aí ele fala, os dois se tornam uma só carne e ninguém separa o que Deus uniu. E quando ele fala a respeito disso, que ninguém separa o que Deus uniu, ele quer que entendamos o quê? Que o único que pode destruir o nosso casamento somos nós mesmos. O que Deus une, o que Deus abençoa, o homem não tem poder para destruir. Somos nós que destruímos o nosso casamento. Somos nós que destruímos o nosso relacionamento. Com as nossas atitudes, com as nossas maneiras de viver, com a falta de administração, com a falta de sabedoria, com a falta de discernimento e com a falta de fé também. Então isso é muito sério que Deus tem tratado conosco neste dia de hoje, no 8º dia de ministração. Os únicos que têm poder para destruir uma família somos nós mesmos. Quem é de fora não tem esse poder. Nós damos brechas para que o inimigo entre, para que o inimigo passeie, para que o inimigo brinque com a nossa cara, mas a partir do momento que a gente se conscientiza e nós fechamos as brechas que estão em aberto, nós estamos blindando a nossa família, blindando o nosso casamento. Então, nós temos que aprender a blindar, nós temos que aprender a cuidar, a proteger, a zelar por aquilo que Deus entregou nas nossas mãos. Casamento é uma coisa muito séria. O relacionamento que Deus ele uniu ali é algo que não pode ter interferências externas. Nós temos que nos correlacionar entre nós da nossa família. Tem problemas, tem dificuldades, eu não tenho que levar para fora para que outras pessoas venham resolver. É eu e a minha família, é eu e meu marido, é eu, meu marido e os meus filhos, somos nós que temos que resolver.
não pessoas de fora. Porque quem sabe do nosso relacionamento é a família, somos nós mesmos. Então, os únicos que têm poder para deixar o mal agir na nossa vida, na nossa casa, no nosso lar, somos nós. Então, essa palavra nos leva a uma reflexão, né? Como que está a minha casa? Como que está a minha família? Como que está o meu lar? Está tendo interferências ou não? Não está tendo interferências? Tem brechas que eu preciso fechar porque por ali o diabo está pintando e bordando, entrando e criando situações de conflito, de situações de desgaste familiar, enfim. Então nós temos que reavaliar todos os dias. Nós temos que reavaliar como que está a minha casa, como que está a minha família, como que está o meu lar. Se eu estou cuidando, se eu estou zelando por ela ou se eu não estou zelando, se eu estou deixando o inimigo, brechas para que o inimigo venha entrar e venha fazer coisas que está levando a nossa família à perdição. A palavra de Deus fala que o homem veio para roubar, matar e destruir. O diabo, desculpa, veio para roubar, matar e destruir, mas que Deus veio para dar vida e vida em abundância. E o diabo, ele tem um alvo, o alvo dele são as famílias. Ele tem atacado as famílias, porque uma vez que ele destruiu uma família, não é apenas um que ele destrói, são vários. São várias pessoas que compõem uma família que serão destruídas, que se afastarão da presença de Deus, que muitas vezes vão cair e dificilmente vão conseguir se levantar. Então nós temos que refletir e nós temos que trabalhar. A fé sem ação, ela é morta. Uma vez que eu identifiquei o problema, a dificuldade, as brechas que eu estou dando para o inimigo, eu tenho que ir lá e fechar essas brechas. Eu tenho que ir lá e impedir que tenha espaços para que o inimigo venha entrar na minha vida. E aí, nós temos também 1 Timóteo 5,8, que fala o seguinte: aqueles que não cuidam dos seus, especialmente da família, negam a sua fé e são piores do que os descrentes. Que palavra, né? Muito séria em relação à família. Então aqui Deus está tratando conosco a respeito do quê? Nós temos que cuidar da nossa família. A nossa família é responsabilidade nossa, principalmente a parte espiritual. É eu apresentar dia após dia a minha família diante do altar de Deus. A palavra de Deus diz lá em Salmo 91 que Ele é um Deus que Ele guarda a nossa vida, que Ele nos protege. Mas para isso nós temos que estar debaixo da sombra do Todo-Poderoso. Nós temos que estar no centro da vontade dEle. Então eu tenho que ter um exercício diário de apresentar minha família, de entregar minha família para Deus todos os dias, de apresentar as áreas que estão com problema, as áreas quais eu estou enfrentando dificuldade, de orar por essas áreas, de jejuar por essas áreas, de buscar ajuda dos meus líderes em relação a essa área. Se eu tenho dificuldade para identificar, conversar, receber uma orientação, mas eu tenho que lutar pela minha família. Tem muitas pessoas buscando vidas, tentando ganhar vidas lá fora e a família está destruída. A família está destruída dentro de casa. É pai que não conversa com filho, filho que não conversa com pai, mulher que não se entende com o marido, marido que tem vícios, filho que está no mundo das drogas, desemprego, destruição dentro do lar. Então tudo isso tem que ser tratado. E tem que ser tratado por quem? Por nós. Outras pessoas de fora não virão resolver os nossos problemas. Somos nós mesmos. Um pastor, um líder, ele pode dar uma orientação, mas a ação depende de nós. Então aqui em Deuteronômio fala: aquele que não cuida dos seus são piores do que os descrentes. Porque o descrente ele não cuida porque ele não tem conhecimento. Ele não crê. E nós que cremos num Deus vivo, poderoso, e estamos com a nossa família no lamaçal, destruídas, né? Então eu preciso pagar um preço pela minha família. E por último nós vamos falar de Deuteronômio 6 e 7. Guarde sempre no coração as palavras que eu lhe dou. Repita com frequência aos seus filhos. Converse sempre com eles acerca da família. E aí é uma mensagem acerca dos filhos, né? Nós já falamos essa semana também que os filhos são bênçãos do Senhor e ele tem que crescer ouvindo a palavra de Deus. Ele tem que estar cercado de coisas boas para que quando ele cresça ele venha se lembrar de todos esses ensinamentos que o pai ensinou, que a mãe ensinou, que a avó ensinou. Então a nossa família, nós que somos responsáveis por uma família, nós temos essa responsabilidade, né? De se lembrar, de ter conhecimento, de ler a palavra, de absorver o que Deus tem tratado conosco acerca da palavra e de replicar.
de repassar isso para os nossos filhos, para os nossos netos. A palavra de Deus fala que quando eles crescerem, eles não vão se desviar do caminho do Senhor, uma vez que eles cresçam ouvindo a palavra de Deus. Então aqui em Deuteronômio ele trata a respeito disso. Converse com frequência com seu filho, fale de Deus, fale da palavra de Deus, fale do poder de Deus, fale dos milagres, das maravilhas que você já orou e alcançou da parte de Deus. Conte testemunhos para os seus filhos, para os seus familiares, aqueles que ainda não são crentes, aqueles que não aceitaram a Jesus. E essa é a forma como nós vamos ganhar os nossos familiares, testemunhando, agindo de forma diferente, tendo uma postura diferente. Não é brigando, não é se desentendendo, não é deixando buracos, lacunas dentro de casa, mas é fazendo aquilo que Deus nos ensina, que é falar da palavra dele, é pregar a palavra dele, e mais do que falar e pregar, é agir conforme a palavra dele. Então essa é a mensagem de hoje, que possamos guardar no nosso coração, e eu creio que o mais Deus fará. Ele tem tratado com cada família, ele tem falado em cada coração, e eu creio que haverá grandes testemunhos em relação a esse projeto. Espero que todos fiquem com Deus. Uma semana abençoada para todos nós, é o que eu desejo em nome de Jesus. Amém?